Oi, pessoal, mais uma aulinha então para a gente continuar aí a nossa série. Lembrando que eu estou começando hoje a apostila nova, o assunto que a gente vai trabalhar, vou jogar aqui para frente que já vai aparecer. Biomas, tá? Antes da gente começar, eu coloquei essa imagem aqui para vocês observarem o seguinte: indivíduo, comunidade, indivíduo, população, comunidade, ecossistema e a biosfera, tá? A gente tentar identificar cada um deles para fazer uma atividade em seguida. O planeta Terra apresenta ambientes diferentes e cada um deles tem características específicas relacionadas ao clima, cobertura vegetal, diversidade de animais e tipo de solo. Nesses ambientes, os seres vivos, fatores bióticos, interagem entre si e com os fatores abióticos. São aí, por exemplo, a água, o ar, o solo, a temperatura, a luminosidade, caracterizando um ecossistema. Há vários ecossistemas, tanto aquático como terrestre, que podem ser pequenos, como uma poça, por exemplo, eles podem ser enormes, como um deserto. O conjunto de todos os ecossistemas forma então a biosfera, ou seja, toda a parte da Terra que abriga vida. Os ecossistemas são muito variados e não se distribuem de forma homogênea pelo planeta. Deste modo, os que apresentam semelhança, clima, vegetação, solo e aspectos físicos típicos, são agrupados em biomas. De maneira geral, pode-se determinar que um bioma é uma grande área formada por um complexo de ecossistemas. O tipo de clima e a vegetação. Deixa eu tirar da frente na cabecinha aqui, senão não consigo enxergar. O tipo de clima e a vegetação de um bioma são muito importantes, pois eles influenciam diretamente nas espécies e nos seres vivos que podem ser encontrados nesses locais. A orientação sobre os biomas. Nas espécies de seres vivos podem ser encontradas nesses locais. Então, vamos passar aqui. Tem um Organize Suas Ideias, que é justamente para vocês recuperarem essa ideia aqui, tá? De indivíduo. Vamos ver o que vocês vão ter que fazer para completar para mim. Cada ser vivo está inserido no ambiente, em diferentes níveis de organização, tais como indivíduo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Então, vocês vão ter que preencher para mim esse quadrinho em seguida aqui, ó. No esquema a seguir, preencha os espaços com os conceitos citados no parágrafo acima, considerando sua abrangência. Então, vocês têm que reorganizar isso aqui, considerando a abrangência desses conceitos aí, ok? Então, vamos lá para biomas mundiais. Observe no mapa a localização desses biomas. Então, a gente vai dar uma olhadinha no mapa em seguida, certo? Na sequência, estudaremos alguns deles. É importante ressaltar que, apesar de os biomas serem mostrados nos mapas como fronteiras nítidas, eles não são uniformes, ou elas, né? As fronteiras não são uniformes. Se constituem um conjunto de ecossistemas. Cada um deles apresenta diferenças em suas comunidades, mas com semelhanças típicas dos biomas vizinhos. De acordo com o clima e com a fauna e flora típicas, os biomas terrestres são classificados em, então vamos lá, um por um. Floresta pluvial tropical, savana, deserto subtropical, campo, bosques, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e tundra. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Então, o mapinha que eu havia falado para vocês, né, as divisas estão marcadas aqui, mas elas não são muito regulares. E a gente vai começar a falar um pouquinho, então, floresta tropical, mais próxima aos trópicos, pradarias, deserto, floresta. Então, vamos um por um, cada um desses ecossistemas. Floresta pluvial tropical. O que esse termo pluvial quer dizer aí? Vamos dar uma olhada. A denominação pluvial deve-se ao fato de apresentar altos índices de chuva, índices pluviométricos elevados, certo?
Além de um clima quente e úmido, são exemplos de floresta. A floresta amazônica e a floresta da região central do continente africano, e ainda a da América Central. A grande disponibilidade de água e luz solar possibilita que a floresta pluvial tropical seja um dos ambientes com maior biodiversidade do mundo. As espécies de plantas crescem durante todo o ano e existem árvores de grande porte, com folhas geralmente grandes e que absorvem grande quantidade de luz. A copa das árvores formam diferentes níveis de cobertura da floresta, o que reduz a luminosidade no interior e deixa o solo bastante úmido e raso. Por isso, as raízes das plantas, geralmente, elas não são muito profundas. O solo da floresta é rico em matéria orgânica superficial, resultado da decomposição rápida aí das folhas e dos animais. A gente vai para a savana agora. Grandes herbívoros e espécies carnívoras são exemplos de animais que se encontram nesse bioma. Na época da seca, na savana africana, muitas espécies, como os elefantes, os gnus e as zebras, precisam migrar em busca de alimento e água. No período de chuvas, os animais se alimentam em maior quantidade, geralmente é a época do nascimento dos filhotes. É abundante a quantidade de insetos, principalmente cupins e mosquitos. Os principais complexos, aliás, os principais exemplos de biomas da savana são a savana africana e o cerrado brasileiro. Então, tem savana no Brasil? Tem, a gente chama aqui de cerrado brasileiro. A temperatura nesses ambientes é quente durante todo o ano, apresentando duas estações bem definidas, as da chuva e a estação de seca. A vegetação é formada por gramíneas, além dos grupos das árvores de arbustos aí isolados, quase sempre espinhosos e com casca bastante grossa e dura, que resiste melhor ao período de seca. Época em que caem as folhas de muitas espécies, uma estratégia para evitar a perda excessiva de água. As raízes das plantas são profundas e ramificadas para facilitar a absorção de água. Na estação chuvosa, as plantas brotam rapidamente. Então, aqui já tem uma primeira atividade para a gente fazer, um Fazendo Ciências, que vai ficar de deveres. A gente vai desenvolver alguma coisa durante a aula agora, ok? Deserto subtropical. Nas regiões do bioma, deserto subtropical, as chuvas são raras e as temperaturas muito altas. Durante o dia chegam a 50 graus e muito baixas durante a noite, chegando próximo a zero. São exemplos de deserto aí, subtropical o Saara e o Atacama. Saara na África, né, na África Central, na África subtropical, na África, Atacama, no Chile, e o grande deserto australiano. Como nesse tipo de bioma o solo é seco, pouco fértil, não há muita água, poucas plantas são adaptadas a essa situação. Os cactos geralmente são presentes, pois conseguem armazenar água em seus caules e as suas folhas são reduzidas, elas são modificadas em espinhos, evitando a perda de água ao máximo pela transpiração. Deixa eu tirar minha cabeça aqui da frente, senão não vou enxergar de novo. As espécies de animais mais comuns de se encontrar no deserto são répteis, como lagartos e serpentes, mamíferos, como os roedores, invertebrados, como escorpiões, formigas e besouros. E a maioria dos animais apresenta hábito noturno, né? Por causa do excesso do calor, né? Durante o dia, para fugir do calor, da luz solar, encontram-se em tocas na areia ou nas próprias plantas. Campo, a gente já tem bastante aqui no Rio Grande do Sul, campos e bosques. O bioma campo apresenta temperaturas baixas no inverno e temperaturas altas no verão. Também pode ser chamado de pradaria na América do Norte. Pampa na América do Sul e estepe aí lá na Ásia. As plantas predominantes são as gramíneas, arbustos que podem chegar até 2 metros de altura, nos locais onde o solo é mais fértil. A fauna e a flora dos campos é composta de herbívoros nativos, como os bisões da América do Norte, roedores, lobos, raposas e uma grande quantidade de insetos. Floresta sazonal e temperada. O bioma floresta sazonal
temperada ocorre predominantemente no hemisfério norte e apresenta verões quentes e úmidos, e invernos com dias curtos, uma pouca luminosidade. E aí a ocorrência da neve também. A vegetação é adaptada a essa variação de temperatura, é composta por plantas herbáceas, musgos no verão e grandes árvores cujas folhas perdem aí a pigmentação e caem no outono. No verão, a fauna é rica e com várias espécies de mamíferos, veados, raposas, esquilos, aves e insetos. Durante o inverno, muitas dessas espécies hibernam por um longo período. Dessa forma, mantém a atividade corpórea baixa, com um pouco gasto energético. Outras espécies de pássaros e insetos migram para regiões mais quentes para buscar alimentos e se reproduzir. A perda das folhas é importante para reduzir o gasto de energia pela planta, garantindo sua sobrevivência. No inverno, há pouca luminosidade e a água é gelada, que não pode ser absorvida pelas raízes. Elas são dificultadas aí, então. Então, a fotossíntese fica muito ruim nesse período, por isso que as plantas acabam perdendo a coloração, certo? Floresta pluvial temperada. A floresta pluvial temperada é um bioma encontrado em regiões da América do Norte. Esse bioma ocorre geralmente próximo ao oceano, o que interfere na temperatura, justamente por estar ali próximo aí ao oceano, né? Tanto que no inverno e verão há altos índices de chuva, então chove tanto no inverno quanto no verão por causa da umidade aí que vem do mar. A vegetação é composta de árvores enormes, como sequoias, que podem chegar a mais de 100 metros de altitude. Como há muitas chuvas, as temperaturas são amenas, as árvores não perdem as suas folhinhas. A fauna desse bioma é composta por insetos, aves, anfíbios, mamíferos, cervos, cabras, cobras, ursos, coiotes, lobos, roedores, e eles se alimentam basicamente de sementes que caem das árvores. Vamos no próximo. As plantas que apresentam folhas duradouras, que não são perdidas em nenhuma parte aí do ano, né? São chamadas de perennifólias, igual o rio perene, né? O rio que não desaparece aí em período nenhum do ano é chamado de rio perene. As folhas também são aí as perennifólias. Taiga. Ih, começou a ficar gelado, hein? Começou a ficar frio. O bioma taiga localiza-se em regiões como o Alasca, o Canadá, na Europa, a Ásia, e tem um clima muito frio. Verões curtos e invernos muito longos, com temperaturas negativas, precipitação da neve. O solo é pobre em nutrientes, abrigando uma vegetação de pinheiros, e por isso esse bioma também é conhecido como floresta de coníferas. As coníferas apresentam folhas que não caem durante o inverno. Isso é possível porque suas folhas são pequenas e rígidas, frequentemente organizadas como as telhas, em um telhado e um aspecto de agulha, né? O que evita aí o congelamento da água e também serve para fazer com que a água circule. Esse formato de folha e os galhos voltados para baixo também evitam que a neve se acumule, né? A fauna é composta principalmente de mamíferos, lobos, linces, ursos, tigres, esquilos, coelhos, alces, variando conforme a região. Esses animais apresentam reserva de gordura em uma grossa camada embaixo da pele. A gente chama isso aí de tecido adiposo. Além de muitos pelos para protegê-los contra o excesso de frio. Vamos ao próximo. Esse é o último. Tundra. Ficou mais frio ainda. A tundra localiza-se próximo ao Polo Ártico e apresenta clima polar, que durante quase todo o ano a neve cobre esse solo e geralmente deixa congelado e pouquíssimos nutrientes. Como a maior parte do ano as temperaturas são abaixo de zero, a água no solo permanece congelada, as plantas não conseguem absorvê-las pela raiz, o que torna a vegetação muito rara, muito escassa. No verão, se desenvolvem pequenos arbustos, musgos e líquens. A fauna é composta por aves,
No inverno, elas migram das regiões aí, os mamíferos também, que são adaptados ao frio, tem aquela pele grossa, bastante pelo e muita gordura corporal. Beleza? Era isso, vamos lá para a aulinha de hoje então. Vamos para o Clip Escola. Até daqui a pouco.